Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o processo de urbanização no mundo, no Brasil e no Paraná. Tendo em vista que as cidades na antiguidade se desenvolveram principalmente a partir dos vales agrícolas, onde essas populações se aglomeravam com a intenção de produzir seus produtos e desenvolver-se próximo aos recursos hídricos, aos corpos hídricos, é muito importante a gente entender que ao longo do tempo, e principalmente a partir da Revolução Industrial do século XVIII, este processo de urbanização vai se dando velozmente. E com isso, nós conseguimos visualizar diversos tipos, ou possibilidades e formas desse processo urbano existente na sociedade, como, por exemplo, a criação ou a construção das metrópoles, que é um alto nível de importância e influência existente nas mais diferentes sociedades e que abriga uma grande quantidade de pessoas, de população, de populações, de informações e também de serviços. A região metropolitana, que é o núcleo urbano, e áreas vizinhas menos povoadas existentes junto a essa metrópole, tá ok? Como, por exemplo, Curitiba e sua região metropolitana, como, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo e os municípios que estão próximos, né? Existe também o processo de conurbação, que é a área urbana hiperdesenvolvida lado a lado, ou seja, esse processo de urbanização vai se dando de uma forma tão grande que muitas vezes nós não conseguimos visualizar onde inicia-se e onde termina uma cidade e a outra cidade. Além desse processo de conurbação, nós temos também o quê? Nós temos as megacidades, que é a aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes, né, que existente nos mais diversos continentes aí da superfície terrestre. Nós temos também as megalópolis, que é a junção de metrópoles ou regiões metropolitanas, e nós temos também as cidades globais, que são aqueles locais onde tem uma grande quantidade de desenvolvimento econômico e de poder, onde existem bolsas de valores que desenvolvem as diversas formas de se trabalhar as questões relacionadas à economia dos países, tá ok? E uma questão muito importante relacionada à questão da urbanização é que se dá principalmente a partir do êxodo rural, tá ok? Então, nós temos como área urbana, um exemplo, a área urbana de Nova York, nos Estados Unidos. As maiores aglomerações que num primeiro momento se dão principalmente em países mais desenvolvidos e ao longo do tempo vai se dando principalmente em países e em continentes mais subdesenvolvidos, como a África, como o continente africano e o continente asiático, tá ok? E aqui como exemplo o Brasil, que em 2014 estava na 5ª posição, sugere-se como uma possibilidade que em 2030, a partir da estimativa que já esteja em 11º colocado, foi se perdendo em grau de população para essas outras cidades. E com isso a gente percebe neste gráfico o crescimento das populações, tanto urbano e rural, ao longo do mundo. Então, um decréscimo do mundo rural e uma subida principalmente do mundo urbano ao longo dos séculos aí, tá ok? Com isso, novamente, nós deixamos bem claro a importância de se entender as populações nas áreas urbanas e que se dava em 2017 nos países mais ricos e atualmente, em 2020, com projeções estimativas para 2025, que se tenha um processo de urbanização nos países mais em desenvolvimento. E como um dos fenômenos nós temos um dos problemas da urbanização, nós temos a favelização, a inversão térmica, as ilhas de calor, o efeito estufa e as chuvas ácidas, e o impacto sobre os recursos hídricos. Então, neste vídeo nós falamos sobre a urbanização no Brasil, no mundo, no Brasil e no Paraná, e que espero que vocês tenham gostado. Até breve.